eu vou falar um pouco sobre a balanopostite, que é a inflamação conjunta de prepúcio e glande peniana, em resposta a lesões traumáticas ou lesões infecciosas, sendo nesse último caso, geralmente ela se encontra inaparente e a infecção é causada principalmente pelo Trichomonas foetus, o herpes vírus equino tipo 3, bactérias mistas e alguns parasitos. As patogenias de pênis e prepúcio hereditárias ou adquiridas interferem na capacidade dos animais de efetuarem a cobertura, devido à dor que provocam, tanto no momento da ereção quanto na monta, ainda que não seja a causa direta de problemas na produção ou na qualidade espermática do animal. As condições de manejo, escoriações e traumas promovidos por ectoparasitas são apontados como aspectos de extrema relevância no desenvolvimento desse problema. As bactérias se alojam com o traumatismo e causam a infecção no local. Com isso, há a formação de feridas e escaras, hiperemia, aumento da temperatura inicial e diminuição quando há uma presença de tecidos necrosados. Pode haver ainda aderências que impedem a eliminação de forma correta da urina. As lesões prepuciais também podem levar à formação de fimose, que impede a exposição da glande por estreitamento do ósteo prepucial. Esses são alguns sinais geralmente apresentados nessa doença. O diagnóstico se dá principalmente através do histórico do animal e do exame físico realizado na região afetada pelo médico veterinário. Relato de caso e tratamento. Um touro da raça Braford, com 2 anos de idade, pesando 400 kg, apresentando obstrução do ósseo prepucial e retenção de urina, foi atendido numa fazenda em Porto Nacional, no Tocantins. Foi relatado um trauma como suspeita principal, tendo em vista que os animais da propriedade são manejados em sistema extensivo. Feito o exame clínico, os parâmetros vitais como frequência respiratória e cardíaca, tempo de preenchimento capilar e movimentos luminais estavam normais. No entanto, a temperatura retal apresentava 40,5 graus. Ainda no exame clínico, observou-se obstruções no ósseo prepucial e grande acúmulo de urina. O prepúcio do animal apresentava-se edemaciado, com aumento de volume considerável na extremidade, com áreas de ulcerações e fibrose. Após a avaliação e constatação da gravidade do caso clínico com risco eminente, foi necessário a intervenção cirúrgica. No pré-operatório, foi utilizada a antibioticoterapia por via parenteral, anti-inflamatório não esteroides e o uso de pomadas pós-asepsia do prepúcio, com o objetivo de reduzir o edema, melhorar as condições do tecido e reduzir o risco de inflamação pós-operatória. Após o jejum completo de 12 horas, iniciou-se a contenção do bovino no brete. Seguindo a sedação do animal com cloridrato de ketamina, 0,15 ml por quilo via intramuscular, empregando o volume de 20 ml de cloridrato de lidocaína a 2% bilateral. Inicialmente, promoveu-se a antisepsia do local da cirurgia com água, clorexidina e álcool iodado. Na cirurgia, foi realizado o garrote e amputada a parte do prepúcio, sendo a técnica de circuncisão, remoção da área lesada e fixação da mucosa prepucial ao ósteo. No pós-operatório, foi administrado unguento com terramicina em pó e spray larvicida. Estabeleceu-se também a antibioticoterapia à base de benzilpenicilinas e streptomicina mais piroxicam na dose de 1 ml para cada 8,5 kg via intramuscular durante 5 dias. Anti-inflamatório à base de dexametasona, também intramuscular, e ducha sob pressão no local. A cicatrização do ósseo prepucial ocorreu satisfatoriamente,
tendo apenas um edema moderado nos primeiros 5 dias após a intervenção. O tratamento foi considerado uma medida paliativa, indicando o animal ao abate após adquirir o peso ideal. E agora nós vamos falar sobre o criptorquidismo, que é um defeito congênito comum em cães e gatos, onde o animal já nasce com esse defeito e ocorre a falha na descida do testículo para a bolsa escrotal. O criptorquidismo ele pode ser unilateral, quando apenas um testículo desce para a bolsa escrotal e o outro está ausente. E o bilateral, quando nenhum dos dois desce para a bolsa escrotal. Quando os filhotes nascem, fisiologicamente, o normal é o testículo descer para a bolsa escrotal entre 10 a 42 dias de vida. Mas se passar um bom tempo e chegarmos a 8, 10 semanas e ainda não existir a presença do testículo na bolsa escrotal, esse animal ele já é suspeito para criptorquidismo. Porém, o diagnóstico definitivo nós só podemos concluir quando esse animal tem 6 meses de vida. O criptorquidismo unilateral é o mais comum, quando apenas um testículo desce para a bolsa escrotal e o outro está ausente. Ele pode se encontrar na cavidade abdominal, no canal inguinal ou no tecido subcutâneo. Por isso é de grande importância o acompanhamento do animal, do macho, filhote, para poder saber se a bolsa escrotal já está com o testículo, se está ausente ou não. As raças mais acometidas são Poodle, Schnauzer, Yorkshire, e as raças menores, elas têm uma chance maior de sofrer com a doença do que raças maiores. O animal criptorquida, com a ausência dos testículos na bolsa escrotal, ele vai ser estéril, ele não irá reproduzir. Então, é recomendado a castração desse animal, a retirada desses testículos, porque a chance de desenvolver tumores testiculares é muito maior, porque o testículo ele não está no local adequado. Então, esse animal ele também não irá poder reproduzir, se ele se reproduzir, ele poderá passar essa doença, para os filhotes, porque ela possui uma condição hereditária. Os animais de grande porte e de produção também podem ser acometidos por essa doença. Isso é algo muito ruim, principalmente para os animais de produção, porque esse testículo, mesmo não estando na bolsa escrotal, ele continua produzindo hormônio. Isso pode afetar a carne do animal, o produto final. Ainda nós não temos uma explicação concreta da patogenia dessa doença, mas existem fatores predisponentes para que ela ocorra, como, por exemplo, o suprimento sanguíneo durante o parto, no nascimento desse filhote, a ausência ou deficiência da produção da testosterona, causada por alguma anomalia genética. Isso pode afetar a não descida do testículo para a bolsa escrotal. Quais são os sinais clínicos apresentados por estes animais com criptorquidismo? Isso irá depender da idade e da localização do testículo. Então, animais com criptorquidismo bilateral, ele vai ser um animal estéril. Ele irá apresentar esterilidade, não poderá reproduzir. A maioria dos animais com essa doença também desenvolve dermatopatias, mudanças comportamentais e podem desenvolver neoplasias testiculares, tumores testiculares, por conta desse posicionamento incorreto do testículo. Ele está no local incorreto e isso irá promover uma produção de células desordenadas, causando os tumores neoplásicos na região testicular. Alguns artigos também relatam casos de hérnias inguinais em animais de produção. E geralmente essas hérnias ocorrem em animais que possuem criptorquidismo. Então, esse também pode ser um sinal clínico da doença. O diagnóstico é realizado através da palpação dos testículos, para ver se o mesmo está localizado ou não na bolsa escrotal. Caso esteja retido, pode-se ter auxílio da ultrassonografia tanto para ver a sua localização, como também para o cirurgião planejar a abordagem. Como tratamento é indicada a orquiectomia, que além de reduzir a perpetuação do defeito, diminui a possibilidade de uma neoplasia no testículo retido.
Iremos relatar o caso de criptorquidismo abdominal em um cão. Esse cão foi acompanhado um canino macho SRD com 6 anos de idade, pesando 4,1 kg, diagnosticado com criptorquidismo. Para o diagnóstico, realizou-se a palpação da bolsa escrotal e tecido subcutâneo da região inguinal, onde notou-se a presença apenas do testículo direito na bolsa escrotal. Diante disso, o animal foi submetido a ultrassonografia, a qual permitiu a visualização do testículo esquerdo dentro da cavidade abdominal, lateralmente ao colo da vesícula urinária. O mesmo apresentava-se com dimensões diminuídas, formato anatômico alterado, contorno regular e paraquimia hemogêneo. Diante disso, o animal foi encaminhado para cirurgia de orquiectomia. No pós-operatório, o animal recebeu meloxicam por 4 dias e dipirona por 3 dias. Os curativos foram realizados 2 vezes ao dia até a remoção dos pontos, que ocorreu 7 dias após o procedimento cirúrgico. A orquiectomia bilateral foi realizada porque, além da possibilidade da ocorrência de tumores no testículo retido, o testículo oposto também pode ser acometido. Além disso, como a produção hormonal não é afetada nos animais criptorquidas, se o testículo com descida normal fosse mantido, o animal poderia procriar e perpetuar o defeito. A palpação da bolsa escrotal e da região inguinal, associada ao exame de ultrassonografia, foram meios eficientes para o diagnóstico de criptorquidismo e localização do testículo ectópico. Da mesma forma, a abordagem por celiotomia mediana e localização do testículo retido na cavidade abdominal através do trajeto duto diferente foi efetiva e simples de ser executada. Por fim, a remoção de ambos os testículos diminui as chances do paciente desenvolver neoplasias testiculares e eliminou a possibilidade do mesmo em passar essas características para seus antecedentes.